Estamos no 9º dia da novena da Assunção da Santíssima Virgem Maria. E para este dia meditemos o dogma da Assunção da Santíssima Virgem Maria com o amor e fidelidade de Santo Antônio de Pádua. O dogma da Assunção de Nossa Senhora foi proclamado pelo Papa Pio XII no dia 1º de novembro de 1950, na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus. Na Teologia Patrística, entre os grandes teólogos e doutores, citamos os escritos de Santo Agostinho, onde há muitas reflexões mariológicas que concordam com os dogmas marianos proclamados pela Igreja. No caso da Assunção, ainda que ele não use este termo, há um pequeno escrito atribuído ao santo no Tractatus de Assumptionem Beatae Mariae Virginis, tratado sobre a Assunção de Maria, que confirma o dogma. Eis o texto: que o opróbrio não se apresenta para a condição humana, o túmulo com a sua podridão. Jesus, isento deste opróbrio universal, também dele isentou a Santa Virgem, porque a carne de Jesus é a de Maria. Se Maria foi tão justamente ornada durante toda a sua vida com graças, mais abundantemente do que todas as outras pessoas, após a sua morte, a intensidade destas graças haveria de diminuir? Por certo que não. Pois se a morte de todos os santos é preciosa, Salmo 115, versículo 15, a de Maria certamente é mais preciosa ainda. Ela que pode ser chamada Mãe de Deus e que foi de fato. Era justo ficar isenta de corrupção aquela que fora inundada com tantas graças. Deveria viver toda inteira aquela que gerou a vida perfeita e completa de todos os humanos. Que ela esteja com aquele a quem trouxe no seio, que esteja junto àquele que pôs no mundo, a quem aqueceu e nutriu. Maria, a Mãe de Deus, a ama de Deus, o reino de Deus, a imitadora de Deus. E assim, em uma pequena reflexão, um dos grandes doutores nos mostra a condição de Maria após sua morte e confirma o que foi proclamado muitos séculos depois como dogma. Pois em Maria Santíssima está a plenitude de graças e de perfeições possíveis uma bela mera criatura. Deus reuniu todas as águas e as chamou-as de mar. Reuniu todas as suas graças e as chamou-as de Maria. Desde toda a eternidade, o decreto divino estabeleceu o singularíssimo privilégio de ser a Virgem Santíssima concebida livre da mancha original. Privilégio este próprio àquela que geraria em seu seio o próprio Deus. Meditemos agora a íntima relação de Santo Antônio com o céu, o seu terno amor a Maria, Rainha do céu, a sua devoção àquela a cujo pedido, nas bodas de Caná da Galileia, Cristo realizou o primeiro milagre de sua vida pública. Relatamo-emos com as palavras de Frei Leopoldo de Gerrancé, Ordem dos Frades Conventuais, a quem devemos tanto a informação como a inspiração neste pequeno trabalho. Foi a 14 de agosto, quando no convento de Tolosa, no ofício da prima, os frades costumavam ler a lição tirada do martirológico no dia seguinte. O martirológico, então, geralmente em uso na França, era o de Usuart, que, com referência à bela festa do dia seguinte, fazia estas observações. A Igreja ainda não proferiu nenhuma decisão sobre a assunção corporal da bem-aventurada Virgem, exercendo prudente reserva em relação às lendas frívolas ou apócrifas. Tratar de lenda apócrifa, uma verdade tão certa e tão constantemente afirmada pela tradição, feriu fundamente o coração do fiel servo de Maria. Por isso, quando o sino tocou a prima, ele ficou grandemente perplexo e agitado, sem saber que rumo tomar. Ausentar-se do coro sem qualquer razão ulterior era uma infração à regra. Estar presente e ouvir aquela equívoca afirmação de Usuart equivalia a dar assentimento tácito a uma coisa contra a qual seu coração protestava. A própria Nossa Senhora dignou-se de consolar o seu fiel servo, que tantas vezes lhe publicara a grandeza e lhe defendera as prerrogativas decorrentes de sua maternidade divina.
apareceu a ele em todo o esplendor da sua beleza, circundada por uma luz deslumbrante. Com seus olhos corporais, ele contemplou aquela que excede em brilho as estrelas, que é mais pura do que o cristal e mais imaculada do que a neve virgem no topo das montanhas. Ouviu a voz cuja harmonia celestial encanta os ouvidos dos anjos e dos bem-aventurados, e as palavras de Maria foram: Fica certo, meu filho, de que este meu corpo, que foi a arca viva do Verbo encarnado, foi preservado da corrupção do túmulo. Fica igualmente certo de que 3 dias após minha morte, ele foi carregado na asa dos anjos, para a destra do Filho de Deus, onde eu reino como rainha. Cada palavra, ao cair dos augustos lábios da Rainha do Céu, enchia-lhe a mente de uma luz maravilhosa e o coração de uma alegria indizível. Quando ela desapareceu, ele teve a impressão de como se todas as delícias do paraíso lhe houvessem inundado a alma, embora isso não passasse de uma gota da bem-aventurança caída da taça de felicidade que inebria os eleitos. Ele compreendeu, entretanto, que esta aparição não foi um simples favor pessoal. Falou dela desassombrosamente, dando testemunho à verdade. Tornou-se o paladino e o apóstolo do glorioso mistério da Assunção de Maria, como patriarca de Assis, São Francisco o fora da sua Imaculada Conceição. Inspirado pelo seu fervor, proferiu o belo versículo que foi incorporado ao ofício de Maria na Assunção. A augusta Mãe de Deus foi assunta ao céu e colocada acima dos coros angélicos. No dia em que a Igreja definir esta verdade, quando evocar dos seus túmulos os fiéis e paladinos de Maria para darem testemunho à crença universal e constante, citará entre as suas primeiras testemunhas Santo Antônio de Pádua. Pôs-se em embargo como um suave declinar do sol, num magnífico entardecer, a Mãe da Vida rendia sua alma. Por que morria Maria? Tendo ela participado de todas as dores da paixão de Jesus, não quis deixar de passar pela morte, para em tudo imitar seu Deus e Senhor. Atenção. Pois assim afirma Beato John Duns Scotus. Não em consequência do pecado original, porque ela não o tinha, mas para imitar perfeitamente Jesus. É fato. Pode-se morrer de amor. O Cântico dos Cânticos. Ó filhas de Jerusalém, eu lhes conjuro. Se encontrarem o meu dileto, dizei-lhe que desfaleço de amor. Sustentem-me com flores, confortem-me com frutas, porque de amor eu desfaleço. Antes que o dia acabe e as sombras desapareçam, retorne, ó meu dileto. O amor é forte como a morte.